Muito bem, meus caros alunos e alunas do MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, sejam todos bem-vindos. Tivemos que interromper as nossas aulas presenciais e agora estamos aqui nas aulas online. E eu quero também aproveitar e desejar as boas-vindas às pessoas que se inscreveram aqui no canal para nos acompanhar, que têm interesse em gestão hospitalar. Sejam todos bem-vindos, sejam também todas bem-vindas. Nós iremos começar o módulo de auditoria em saúde, mas eu tenho uma coisa para dizer para os meus alunos que cursam MBA em administração hospitalar na Faculdade de Medicina do ABC, que esses nossos encontros são reconhecidos pelo MEC, tá certo? Nós recebemos uma portaria do MEC, agora a faculdade está organizando como vai fazer a chamada, a presença, talvez a presença, não sei como que eles vão fazer, mas eu já estou adiantando aqui para vocês que os nossos encontros são reconhecidos pelo MEC e que vocês não vão perder o ano letivo e eu também não vou mexer no conteúdo e nem na grade, tá certo? Eu vou fazer aqui uma adaptação para nós terminarmos o nosso curso dentro do programa previsto. Então, vocês não serão prejudicados, porque quando nós voltarmos, nós vamos fazer atividades que vão complementar o nosso estudo. Então, não se preocupe, inclusive o material, infelizmente, quem não é aluno da FABC não vai receber o material, só os nossos alunos, porque eu não tenho um canal de disponibilizar esse material. E, além do material, vocês vão receber artigos científicos que tratam do tema de gestão hospitalar, tá certo? Então, só lembrando vocês, o primeiro módulo, o primeiro grande módulo foi organização do sistema em saúde. Então, vocês já concluíram esse módulo e passamos para o segundo módulo, que é gestão integrada na administração e na qualidade hospitalar. Estamos iniciando, então, o módulo que vai tratar da auditoria em saúde. Então, me acompanhe aqui no nosso slide. Então, olha, veja aqui, MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, módulo Auditoria em Saúde, aula 1, tá certo? Eu vou dividir a nossa aula em blocos de 20 e 25 minutos, tá certo? Então, nós vamos compor aí mais ou menos 2 horas de aula online. Essas aulas vão ficar aí à disposição de vocês. De vez em quando eu vou fazer uma live. Não consegui fazer a live na segunda-feira passada porque o sistema deu um pau tremendo. Todos os professores estão fazendo live. Então, na verdade, eu vou deixar as aulas aqui no canal para vocês irem acompanhando, porque fica muito mais fácil. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm o meu celular, mandem as perguntas para o meu celular e vamos continuar, só que dessa vez online, tá certo? E aí, a hora que a FMABC liberar, nós voltarmos, nós então vamos retomar a nossa aula, como eu falei, sem prejuízo algum para vocês, ok? Muito bem. É interessante nós entendermos a importância da auditoria em saúde para o gestor, para o administrador hospitalar, para o gestor hospitalar. Isso significa que o auditor vai ser um bom companheiro na atividade das questões que envolvem o hospital. Por quê? O hospital, a clínica, enfim. Por quê? Porque você viu que quando nós estávamos trabalhando na organização de sistemas de saúde, nós trabalhamos o quê? Planejamento estratégico, nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com estatísticas. E aí que entra, muitas vezes, a figura do auditor em saúde. Olha, o auditor em saúde mudou muito a atuação do auditor em saúde, porque o auditor era aquele que ia até a empresa. Depois nós vamos estudar os tipos de auditoria, porque nós temos auditoria interna, auditoria externa, mas sempre da visão do gestor. Não é você, gestor, que vai ser um auditor em saúde. É você, gestor, é você, administrador hospitalar, que irá aproveitar a atuação do auditor em saúde, tanto o interno quanto o externo, para lhe fornecer dados e, a partir desses dados, você montar o seu planejamento estratégico e solucionar os problemas do hospital, da clínica, enfim, na unidade de saúde
onde você estiver trabalhando. E nós vamos falar da auditoria em saúde privada, né, focando aí a saúde suplementar e, claro, nós vamos falar da atuação do auditor no SUS, que é muito importante. Nós precisamos ter essas duas visões para saber a atuação, até porque eu sei que eu tenho muitos alunos que trabalham nas unidades de saúde e instituições públicas, e você, então, precisa entender, conhecer a atuação do auditor. Então, se você souber trabalhar bem com os dados que o auditor lhe oferece, estava dizendo que o auditor não é aquela pessoa agora que vai só criticar o planejamento estratégico, aquela pessoa que vai indicar falhas com aquele olhar crítico. Não. O auditor agora, ele vai conversar, não é, com os colaboradores do hospital, vai ouvir, porque o auditor mais ouve. Depois nós vamos ver a atuação desses auditores no ambiente hospitalar. E ele vai fazer um relatório, e ele vai passar esses dados para o gestor hospitalar. O gestor hospitalar, de posse desses dados, vai fazer um planejamento estratégico, considerando que muitas vezes o auditor atua depois do planejamento estratégico para saber se os colaboradores, para saber se os gestores de cada departamento, de cada seção do hospital, está cumprindo aquele planejamento que foi proposto, que foi organizado. Vocês vão lembrar, quando a gente faz um planejamento estratégico, nós não podemos fazer o planejamento estratégico sozinhos, nós temos que sempre ouvir os colaboradores, porque são eles que estão ali presentes e eles conhecem a necessidade do hospital. Então, eu sempre digo que ao construir, por exemplo, um manual ou um regimento interno que vai especificar a atuação dos colaboradores, é interessante que eles participem, sim, da reunião, porque melhor do que eles, não há ninguém melhor do que eles para indicar quais são as falhas, melhorar mecanismos no planejamento, na atuação, desde a chegada do paciente na sala de recepção, a entrada deste paciente no hospital, no atendimento, e depois o pós-atendimento. Então, veja, a gestão engloba todos esses aspectos de funcionalidade do hospital. É aquilo que a gente fala nas nossas aulas. O gestor precisa ter um olhar sistêmico, por isso que nós tivemos aulas que envolvem gestão de leitos, não é verdade? Próprio planejamento estratégico, e vamos ter aquela aula que todo mundo gosta, custo e finança, TI o sistema, TI, sistemas de saúde. Por quê? Porque você precisa ter uma visão macro e também uma visão sistêmica do que está acontecendo no hospital. E aí a gente sempre fala, claro que o gestor hospitalar não domina em profundidade todas as áreas. O que ele domina é a administração, mas ele vai contar com esses parceiros para que lhe forneça dados a fim de que ele possa tomar as decisões necessárias para solucionar os seus problemas. Então, veja, é importante que os colaboradores também participem da montagem desse regimento, desse manual interno. Por quê? Volto a dizer, porque eles são as pessoas que mais entendem ali daquele mecanismo hospitalar e eles sabem indicar onde estão as falhas. E aí eu disse para vocês que o líder é aquele que participa, deixa os colaboradores participarem da reunião, aceita as sugestões dos colaboradores, porque eles também estão se comprometendo em seguir as normas que eles mesmos indicaram, que eles mesmos falaram ali na reunião, tá certo? Então vamos entender primeiro o que é uma auditoria hospitalar. Então me acompanhe aqui. Conforme assevera Chiavenato, 2006, a auditoria é um sistema de revisão de controle para informar a administração sobre a eficiência e a eficácia dos programas em desenvolvimento, não sendo sua função somente indicar problemas e falhas, mas também apontar sugestões, soluções, assumindo
um caráter educador. Olha que coisa importante o que Chiavenato fala. Você sabe que o Chiavenato é um grande administrador, ele tem vários livros publicados na área da administração, e ele traz que a auditoria é um sistema de revisão de controle. Por que um sistema de revisão de controle? Porque você já fez o planejamento estratégico, você como gestor fez o planejamento estratégico. Então, o auditor vai fazer o quê? Ele vai atuar na revisão de controle. E vai, olha aqui a palavra-chave, ele vai informar a administração, ou seja, ele vai informar você, gestor hospitalar, do que está acontecendo, se aquele planejamento está ou não cumprindo. E aí você vai lembrar que nós fizemos uma diferença nas nossas aulas de organização do sistema entre a eficácia e a eficiência. Você vai lembrar que nós trabalhamos esses conceitos, por isso que o Chiavenato traz aqui, né, exatamente essas duas expressões, olha, eficiência e eficácia dos programas, daquilo que foi proposto. Veja só, a função do auditor hoje, né, não é só indicar os problemas e as falhas. Essa era a função antiga de um auditor. Ele só indicava os problemas, ele só indicava as falhas. Agora não. Agora ele tem uma outra função muito mais importante. Qual é essa função mais importante? Está aqui, olha. Ele também vai apontar o quê? Sugestões e soluções, tá certo? Então agora o auditor assume um caráter educador, quebra aquela estigma do auditor que só indicava problema, que só criticava. Não, agora ele vai apresentar sugestões para o gestor, ele vai indicar soluções, vai discutir isso com o gestor. Você viu a importância hoje do auditor como um elemento essencial para lhe ajudar na administração do hospital? Por isso que eu digo que o gestor também precisa ouvir, o gestor precisa estar atento a ouvir, o líder ouve, o líder analisa. Lembra que eu falei para vocês que nós não tomamos decisões de corredor? O administrador, o gestor hospitalar não toma, né, decisão de corredor. Eu tenho sempre que observar os meus dados, eu tenho sempre que observar aquilo que foi planejado, lembrando você que não é porque existe um regimento que esse regimento se torna absoluto. Eu posso, sim, em determinados casos, eu posso, sim, refazer este planejamento juntamente com a equipe, juntamente com os colaboradores, com base na gestão, né, que eu estou desenvolvendo naquele hospital. Então, o auditor agora, ele, neste primeiro momento que Chiavenato coloca, a função dele é verificar se o planejamento está em andamento, se o planejamento que foi proposto para o hospital é eficiente e é eficaz, e, ao mesmo tempo, o auditor em saúde indica para você quais são as soluções, ele vai agora indicar as soluções para você, né? E vai dar sugestões, Então, veja, por que ele assume um caráter educador? Porque a ideia do gestor, a ideia do administrador, lembrando você que hoje nós usamos mais o termo gestor hospitalar do que o administrador hospitalar. O administrador hospitalar era uma palavra, é uma palavra que está em uso ainda, no entanto, uma expressão mais contemporânea, mais atual, com a gestão hospitalar, por isso que a gente fala de sistema de gestão em saúde, não se fala em administração em saúde, fala gestão em saúde. Então você, gestor, na verdade, vai gerir o desenvolvimento do hospital. E não importa, lembra que eu sempre falo para você, quem trabalha no hospital público, por uma eventualidade deixa o hospital público e vai para o hospital particular, vai dizer, aqui eu estou no mundo perfeito. Você não está no mundo perfeito.
Não existe um hospital particular ou público que não tenha problema para você resolver. E, às vezes, determinados hospitais particulares têm muito mais problemas do que hospitais públicos. Então, é um erro o gestor do hospital público achar que, se ele for trabalhar num hospital particular, ele não vai ter problemas ali que ele tem no setor público. Engano seu. Vai ter, sim. Porque o ambiente hospitalar, o que você pode ter é uma melhora de um aspecto ou de outro, mas os problemas vão surgir e você tem que estar preparado para resolver aquele problema do dia e resolver os outros problemas que vão surgindo ali ao longo da sua atividade na gestão daquele hospital. Então esteja preparado, porque um problema novo vai surgir a cada dia. Você resolve um problema aqui e pode ficar preparado que vai surgir outro problema ali para você, então, poder mudar, para você resolver este problema. E aí vem, então, Chiavenato e diz exatamente qual é a função do auditor. E aí eu preciso pegar este conceito e levar para o auditor em saúde. Olha lá. Conceito de auditoria em saúde, não do auditor, de auditoria em saúde. Pode-se afirmar que a auditoria em saúde é a avaliação sistemática da qualidade da assistência ao cliente. Ó, de novo, pode-se afirmar que a auditoria em saúde é a avaliação sistemática da qualidade da assistência ao cliente, né? Eu falo isso, todos vocês sabem, que o hospital particular visa ao lucro, não é verdade? Mas eu sempre digo que nós que atuamos na área de gestão não podemos perder de vista que o nosso público-alvo é o paciente, o nosso público-alvo é efetivamente o paciente e os seus familiares. Por quê? Porque eles estão num momento vulnerável e você precisa instruir os colaboradores para que eles acolham esse cliente, esse paciente, esse cliente, desde que ele chega à recepção do hospital. Você já, às vezes, tem que fazer um treinamento com as recepcionistas para explicar para elas, muitas vezes, como tem que ser o atendimento para elas e para eles, como deve ser o acolhimento, aquelas técnicas que a gente sempre fala, né? Indica para a recepcionista que, às vezes, o paciente ou mesmo o parente está naquela preocupação, o ente querido está internado lá e você está fazendo a ficha ali de internação e, às vezes, a recepcionista, a atendente, vai fazer as perguntas e, às vezes, ele tem cadastro ali naquele hospital, mas ele mudou de endereço e aí a pessoa, a atendente, pergunta qual é o endereço, ou fala o endereço e, às vezes, o paciente ou mesmo o representante legal está lá no celular, né, avisando os parentes de que fulano está internado. Então, aí acontece o quê? Faz a pergunta, né? A senhora mora lá ainda no mesmo lugar? Ela não está prestando atenção, ela vai fazer assim com a cabeça e você vai ficar com o endereço desatualizado. Quando precisar entrar em contato, né, depois da alta, você não consegue mais, perdeu o contato porque aquele endereço está desatualizado. Então, são essas questões que muitas vezes a auditoria identifica e traz para você. E você elimina por meio de quê? De treinamento. Por isso que você tem o sistema de treinamento voltado para a educação, formação para atuar naquela atividade em que o colaborador está exercendo. Olha, isso é muito importante. Continua ainda aqui, né? Olha, é uma avaliação sistemática e formal. Por que formal? Porque nós temos aqui, por exemplo, um regimento interno de uma atividade para determinar se ela está sendo realizada de acordo com seus objetivos. O que a gente discutiu em sala de aula? Planejamento precisa ser aplicado, precisa ser analisado, precisa ser realimentado, lembra disso, né? Na aula de organização de sistema de saúde, a retroalimentação, eu, gestor, tenho, né, dados, tenho estatística, vou retroalimentando, vou alimentando novamente as informações e posso até mudar de curso.
O que eu sempre falo para os meus alunos que são gestores, não é porque você tem um regimento interno, não é porque você tem um planejamento estratégico que é aquilo que você vai seguir e vai bater com a cabeça na parede. Não, ouça. O líder ouve os colaboradores. O líder, muitas vezes, precisa tomar uma decisão sozinha, mas primeiro ele compartilha. Eu sempre falo, na reunião você expõe os pontos que devem ser analisados, observa qual é o comportamento dos colaboradores na solução, e se não chegarem a uma conclusão, aí quem decide é você. Mas a decisão do verdadeiro líder é uma decisão se precisar de último momento, se os colaboradores não conseguirem chegar a uma solução. Mas por isso que eu falo, o líder, o bom gestor, vocês vão me ouvir muito repetindo essa palavra, ele ouve, ele analisa, ele está pronto para escutar, não é verdade? Às vezes o profissional da saúde entra na sua sala só para desabafar, às vezes ele não quer falar nada, ele só quer uma pessoa para conversar, para desabafar, e aí você, como gestor, você precisa ouvir. Às vezes você não fala absolutamente nada, e aí o profissional da área da saúde, depois de um desabafo, ele olha para você e diz, muito obrigado, você me ajudou bastante. Você vai dizer, mas eu não falei nada, mas ele não queria que você falasse. Ele queria só que você ouvisse, ele queria só... Muitas vezes você sabe que o serviço no hospital é estressante, quanto mais agora a gente vivendo essa pandemia, não é verdade? Então imagine como deve estar, né, o ambiente hospitalar. Eu estou aqui afastado, embora eu faça as reuniões online, porque eu estou no grupo de risco, eu sou hipertenso, eu tenho asma, vocês sabem disso, então eu tenho que passar longe ali. Então eu estou fazendo todas as minhas atividades aqui em casa, online, até que eu possa, então, voltar a desenvolver as minhas atividades pessoais. Muito bem. Aí, seguindo aqui com o nosso raciocínio, veja o seguinte, quais são os objetivos da auditoria? Primeiro, a auditoria em saúde é uma ferramenta de gestão. Então, o relatório da auditoria, os dados, as sugestões, é uma ferramenta para você, gestor, tomar as decisões judiciais. Então, aprenda a ouvir também o auditor. Ouça o que o auditor tem para te falar. Veja quais são os problemas, veja quais são as indicações, as soluções. Ouça, tá certo? Muito bem. Veja o seguinte, a principal fonte de falhas de qualidade em um dado sistema, né, a principal fonte de falhas de qualidade em um dado sistema são os problemas nos processos de trabalho. Isso eu venho dizendo, né, nos módulos que eu ministrei, que o grande problema de um hospital é não ter processo. Cada um faz as coisas assim, como acha que tem que fazer, na maior boa vontade, não é nenhuma crítica, na maior boa vontade, e muitas vezes nós temos o quê? Choque de compreensão ou até mesmo desgastes, conflitos de interesse. E para finalizarmos aqui este primeiro bloco, uma gerência com competência passa por planejamento, monitoramento, avaliação de seus processos. A auditoria em saúde produz informações de qualidade para apoiar o gestor hospitalar nas tomadas de decisões. Você viu como é importante uma gestão de competência, passa por planejamento. Você, gestor, só toma uma atitude diante de um planejamento que você desenvolveu, ok? Muito bem, terminamos esta primeira aula, tá certo? Logo, logo eu já coloco a segunda aula à disposição para que vocês assistam. Um grande abraço e até a aula de número 2. Até mais!